Pessoal, hoje vamos falar sobre o movimento retilíneo, né? O movimento retilíneo é todo movimento de partículas ou objetos que se dá em uma linha reta, né? Um exemplo bem corriqueiro é quando você lança uma pedra e se você eliminar o vento e atrito com ar, etc., né? Se soltar uma pedra, ela vai na direção do centro da Terra, vai em linha reta, né? Então eu vou mostrar aqui uma ilustração do que ocorre no movimento retilíneo, né? Tá aí a figura, né? Você tem aqui uma partícula, está se deslocando ao longo do eixo do X, né? Ela está indo na direção positiva do eixo X, passa pelo ponto X1, depois passa pelo ponto X2, né? E depois você tem um relógio, quando ele passa por X1, né? Eu marco o tempo T1, quando ele passa por X2 eu marco o tempo T2, né? Então você vê aí que se por acaso o tempo fosse muito curto, né, daria a sensação de que você teria uma rapidez, né? E se demorasse muito tempo é porque seria muito lento. Então a gente vai definir o que seria velocidade, né? Primeiro a gente vai definir a velocidade média, né? Então a velocidade média vai depender simplesmente do deslocamento, né, que seria a diferença da posição x2 menos a posição x1 e o intervalo de tempo. Então a gente vai então tratar isso matematicamente. Bom, então aqui você tem aqui então aqui o nosso eixo x, né? Tá aqui nossa origem. Ele passou para a posição x1, passou na posição x2 no tempo t1 e no tempo t2. Então, nosso deslocamento, que a gente chama de ΔX, seria a posição final menos a posição inicial. E o nosso deslocamento, do intervalo de tempo, seria o tempo final menos o tempo inicial, né? Isso aqui é o deslocamento. Isso aqui é o intervalo de tempo. Bom, então a gente vai definir a velocidade média como sendo essa razão, ΔX sobre ΔT, ou seja, o deslocamento sobre o tempo, né? Então, se nesse deslocamento aqui o intervalo de tempo foi muito pequeno, então você teria uma velocidade média muito grande, né? Se o intervalo de tempo fosse grande, então você teria uma velocidade média muito pequena, né? E se você saísse do ponto x1 e voltasse para o ponto x1, a sua velocidade média seria zero, né? Porque não houve deslocamento. Você ir de um ponto e voltar para ele mesmo, porque não houve deslocamento, certo? Então a gente vai ter que definir uma outra quantidade que me dê informação sobre como houve o movimento se comportou em todo o intervalo de tempo, né, que ele levou de sair de x1 até x2, certo? Se ele sair de x1 até x2 para a direita, x2 para a direita, maior que x1, seria positivo, né? Então a velocidade seria positiva. E se ele saísse de x1, fosse para um ponto à esquerda de x1, seria negativo. Então essa aqui seria a nossa velocidade média, certo? Velocidade média. E agora a gente vai definir o que seria a velocidade instantânea. Como é que seria a velocidade instantânea? Então voltando aqui para essa figurinha aqui. Quando eu passar pela posição x1, né, ao invés de eu deixar um intervalo de tempo muito grande, eu vou então, quando ele passar por x1, eu logo, um pouco imediatamente depois, eu fecho o cronômetro, né, e olho quanto foi o deslocamento que ele fez, nesse intervalo de tempo muito curto,
E faço essa razão. E vou diminuindo cada vez mais esse intervalo de tempo. E esse limite vai existir e é exatamente a velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea vai ser definida como sendo, ela vai depender, vai ser dada em cada instante de tempo t, e ela vai ser o limite ΔT tende para zero da posição no instante t mais ΔT menos a posição no instante t dividido por esse intervalo de tempo ΔT. Né? Note que você não pode fazer logo ΔT zero aqui, que vai ficar 0 sobre 0, aí indeterminado. Você tem que fazer o processo do limite. O que é o processo do limite? Você vai fazer todas as operações aqui na subtritação e vai, enquanto o ΔT não for zero, fazer as operações de divisão, né, do numerador e o denominador. E depois é que vai tomar o ΔT igual a zero. Certo? Então, isso aqui também, né, por definição, é dx de t dt. Né? Então isso aqui é chamado velocidade instantânea. Ok? Essa velocidade instantânea. Bom, e aqui, nessa definição aqui, ela é a derivada da posição com relação ao tempo. Né? Então vamos colocar aqui, né, para lembrar, isso aqui seria velocidade instantânea. E aqui é a derivada de x com relação a t. Ok? Então, vamos ver um exemplo bem simples. Exemplo aqui, calcular a velocidade instantânea, como é que a gente calcula. Vamos supor que o x de t, dá uma expressão bem simples, t ao quadrado, né? Então, x de t mais ΔT seria simplesmente t mais ΔT ao quadrado, que é t2 mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado, né? E então nosso x de t mais ΔT menos x de t, que é o ΔX, isso aqui seria simplesmente essa expressão aqui, né? Menos essa expressão aqui. Aí cancela-se o t ao quadrado, ficaria simplesmente 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Né? Então nossa velocidade instantânea seria o limite de ΔX sobre ΔT, então seria 2t ΔT mais ΔT ao quadrado, dividido por ΔT, quando ΔT tende para zero. Ó, agora sim, eu posso fatorar, né, o ΔT, dividir aqui por ΔT, que o ΔT ainda não é zero, lembrando disso, né? O limite ele não é zero ainda, então isso aqui dá só simplesmente limite quando ΔT tende para zero de 2t mais ΔT. Agora a gente pode fazer o ΔT igual a zero, então isso aqui dá só 2t. Né? Bom, quando a gente for fazer exercícios, a gente vai ver algumas expressões. Por exemplo, não precisa todo fazer esse limite. Existe uma regrazinha, né? Que é de derivada. Por exemplo, se você tem x de t igual a at elevado a n. Então, se você calcular dx dt, vai ser simplesmente NAT n menos 1. Tá? Então, por exemplo, quando n for igual a 2, vai dar exatamente 2AT elevado a 2 menos 1, que é 1, né? Então dá 2AT. No caso aqui, basta fazer A igual a 1, você vai ter exatamente a expressão, e você vai ter exatamente a expressão aqui, 2t, né? Então alguns exercícios que vão aparecer, basta usar a regra da derivada, né? Derivada de uma constante, né? Quando ela está multiplicada, ela não precisa ser derivada, né? Você derivar uma constante sozinha, ela dá zero, né? E assim sucessivamente, né?
A gente vai, em alguns exercícios, a gente vai ver como é que faz a derivação, né? Bom, aí eu vou mostrar para vocês como é que fica num gráfico, né, a velocidade média e a velocidade instantânea, certo? Aí então, nesse gráfico aí, você observa aqui, então aqui é a função horária, né, de x de t contra t, certo? E aqui, né, essa posição, aqui é a posição no instante tempo t1, aqui é no instante tempo t1, e aqui é a posição x1, aqui é o instante tempo t2 é a posição x2. Essa reta laranja aqui, né, essa reta laranja aqui, vai dar exatamente, definir esse triângulo aqui, e a inclinação dela vai dar exatamente, numericamente, a velocidade média, certo? E a reta verde é uma reta que é tangente, né? Porque aí você não tem mais, o deslocamento foi feito igual a zero, né? Δt foi tendendo a zero em torno desse ponto, aí dá exatamente uma reta tangente, não uma reta secante como é aí. E a inclinação da reta tangente, então num gráfico, vai dar exatamente a velocidade num ponto. Você olha, determina qual ângulo que essa reta faz com o eixo do x e calcula a tangente do ângulo, certo? Que é numericamente igual. Vai exatamente depender das dimensões de unidades que você vai usar, né? Você está usando. Se x for em metro, tem segundo, e logicamente a velocidade vai dar metro segundo, mas o valor numérico vai dar exatamente a tangente do gráfico, né? Isso aí seria o caso de velocidade, né, média. Bom, a velocidade aqui, quando a inclinação ela é entre 0 e 90 graus, né? Ela vai dar uma velocidade positiva. Nesse gráfico aqui é a velocidade positiva, né? A gente vai ver depois, então o gráfico, né? Situações em que a velocidade pode ser negativa, né? Instantânea negativa, né? E variações de velocidade. Aqui você vê que tem variações de velocidade, né? Aqui tem uma reta de inclinação, aqui tem outra inclinação. Você tem várias, né? Tem variações de velocidade aqui. Então a gente vai ter que definir uma outra quantidade que seria a aceleração, né? Então o que seria a aceleração? A aceleração é quando tem variações de velocidade, certo? A gente vai definir também uma velocidade, uma aceleração média, né? E uma aceleração instantânea. Então, do mesmo modo que a gente definiu a velocidade média e a velocidade instantânea, a aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT, ou seja, vai ser a velocidade no instante de tempo t2 menos a velocidade no instante de tempo t1 sobre t2 menos t1. Né? Isso aqui seria a aceleração média, né? Isso aqui seria a aceleração média. Ela não dá completamente a informação total. Mas se eu conhecer, né, a velocidade em todos os instantes de tempo, que é conhecendo a posição em todos os instantes de tempo, a minha aceleração instantânea é que vai dar essa informação, que seria então a aceleração em qualquer instante de tempo, seria o limite ΔT tende para zero de ΔV dividido por ΔT. Tá? Então isso aqui seria o limite ΔT tende para zero de V de T mais ΔT menos V de T sobre ΔT quando ΔT tende para zero. Certo? Então, procedimento análogo a calcular a velocidade instantânea, né? Aceleração instantânea. Certo? Então eu vou mostrar outros gráficos aqui para você ver como é que fica a situação da velocidade
né? E dá aceleração, velocidade em termos dos gráficos em x contra o tempo, velocidade contra o tempo, certo? Olha aqui, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando, desculpe, aqui eu coloquei dois gráficos repetidos, né? Mas aqui eu estou mostrando aqui, né? Os pontos 1, 2 e 3, né? As inclinações das retas tangentes. Aqui essa reta, quando for horizontal, significa no ponto 1 que a velocidade é zero. Essa daqui, como a inclinação é um ângulo entre 0 e 90, a velocidade seria positiva no ponto 2. No ponto 3, novamente, a horizontal, ela seria velocidade zero. E nesse ponto 4, a inclinação é negativa, né? A inclinação dela é um ângulo que está entre maior do que 90 graus e menor que 180, né? Ela vai dar negativa. Então a tangente desse ângulo aqui é negativa, então a velocidade é negativa, né? Aí tem uma coisa interessante aqui, é que você, aqui, por exemplo, se você está saindo do ponto 1, está crescendo, né? O valor de x crescendo, aí você cresce, cresce, não cresce mais, né? Depois começa a decrescer, né? Então você sai de positivo, velocidade positiva para zero e depois negativa. Então esse ponto 3 aqui seria um ponto de máximo, certo? Seria um ponto de máximo, tá ok? Vou incluir outro gráfico aqui, retirar esse gráfico aqui, né? Para vocês verem outra informação. Olha, nesse gráfico aqui, é o gráfico da velocidade contra o tempo, né? Então aqui, né, nesse gráfico agora, a reta laranja, né? A reta laranja, formando esse triângulo aqui, a inclinação dessa reta laranja vai dar a aceleração média, certo? Que a gente tinha definido aqui. E a aceleração instantânea, no gráfico da velocidade contra o tempo, que é essa linha verde aqui, reta verde, é a aceleração instantânea, certo? Então, só para a gente colocar aqui, né? E aí você vê aqui que ele tem uma velocidade, uma aceleração aqui que é zero, depois tem uma aceleração positiva e ainda continua negativa, né? Positiva, quer dizer. Aqui, nesse aqui, né? No gráfico de x contra t, nesse gráfico aqui, xt, né? Quando você passar no ponto 3 aqui, por exemplo, tem um ponto de máximo, né? Como é que eu disse que é o ponto de máximo? É quando a velocidade as velocidades são positivas, mas vão decrescendo até chegar à velocidade zero, depois muda de sinal, né? Positiva, né? A velocidade em torno do ponto vai de positiva, zero e negativa, certo? Ok? Se for contrário, vir de velocidade negativa, depois passar por um zero e ser positiva, então isso aqui seria mínimo. Mínimo, né? Tá ok? Então, só esboçar aqui um gráfico bem rapidinho aqui, por exemplo. Aqui. Velocidade, né? Negativa. Depois passou para a velocidade zero, depois passou para a velocidade positiva. Então isso aqui seria mínimo, né? E no ponto tanto de máximo como no mínimo, a velocidade tem que ser igual a zero, né? No ponto de máximo ou mínimo,
ponto de máximo ou mínimo, a velocidade sempre é zero. V sempre seria zero, certo? Isso num gráfico de x contra t, né? Certo? Ok? Bom, aí qual outra informação que a gente tem, né? No gráfico. É com respeito à concavidade. Por exemplo, aqui como eu passei de uma velocidade positiva para depois depois negativa em torno do ponto 3, né? Então no ponto 3 a aceleração seria, né, seria negativa. Porque você está, né, diminuindo a velocidade, né? Era positiva, passou para zero, negativa. Então no ponto 3, além do mais, nesse ponto 3 aí, ponto 3, a aceleração vai ser positiva. E a gente diz que o gráfico é côncavo para baixo, né? O gráfico é côncavo para baixo. No ponto 1, por exemplo, estava de zero positivo. Ele poderia, se ele viesse do ponto 1, se ele viesse de velocidade negativa, passasse pelo zero e for para positivo, aí no ponto 1 seria, né? Poderia imaginar que o ponto 1 seria de aceleração negativa, que seria côncavo não, aqui é côncavo para baixo, né? Desculpe aí. Côncavo para baixo. A velocidade foi diminuindo, então na verdade aqui está. Desculpa, eu coloquei foi um sinal trocado aqui. Aqui é menor que zero. E esse outro aqui é maior que zero, né? Você está aumentando a velocidade, né? Zero e positivo. Então era côncavo para cima. Certo? Bom, então são só essas as informações que você pode ter no gráfico? Não, tem no gráfico ainda uma informação muito importante que é no gráfico da velocidade contra o tempo, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Bom, esse gráfico aqui da velocidade contra o tempo, né? Então o que a gente pode obter mais desse gráfico de velocidade contra o tempo? Então imagina que eu tenho aqui, estava no tempo T1, né? E decorria até o tempo T2 aí, né? Nesse intervalo de tempo aí, certo? Então eu posso muito bem, no tempo T1, estar na posição X de T1, né? Mas se eu pegar, ao invés de pegar um intervalo de tempo grande, pegar um intervalo muito pequeno, eu poderia sair de x1 T1 até a posição de x de T1 mais ΔT. E depois desse aqui eu sair da posição x de T1 mais 2 ΔT. Até chegar minha posição final x de T2. Então no intervalo de tempo de T1 a T2 eu divido, né, em vários intervalozinhos de tempo até chegar ao meu x2, né? O que é que eu vou ter? Cada deslocamentozinho desse, pela relação, né, velocidade média, por exemplo, vamos supor que a velocidade média em 1 seja em torno do tempo T1, seja dado por, né, x de T1 mais ΔT menos x de T1. E aqui divide por ΔT, né? Então a gente pode obter o x de T1 mais ΔT simplesmente adicionando x de T1
mais a velocidade média V1 ΔT. Né? E aí eu posso obter no ponto x de T1 mais 2 ΔT. Seria a velocidade nesse intervalo de T1 mais ΔT e T1 mais 2 ΔT, seria simplesmente dado por x de T1 mais ΔT, mais a outra velocidade média, né? ΔT, né? E aqui seria substituindo essa expressão do x1 mais ΔT aqui, ó. Isso aqui daria exatamente x de T1 mais V1 ΔT mais V2 ΔT. Né? Se eu fizer isso até chegar a x2, então eu teria a seguinte relação, que x de T2 vai ser igual a x de T1 mais essa soma aí, né? Ou seja, meu deslocamento ΔX seria essa soma de todas aquelas areazinhas dos retângulos que estão aqui nessa figura aqui. Agora imagine que essa soma, quanto mais eu divido, né, o intervalo de tempo em muitos pontos, essa soma vai cada vez mais indo para o infinito e o ΔT vai para zero. E esse limite existe e vai dar exatamente a área sobre a curva. Então a gente tem, tomando o limite, né, ΔT tende para zero, e o número de divisões, né, vamos supor que seja n divisões e n tendendo para o infinito, você teria que nosso ΔX, a gente diz que isso aí seria integral de T1 a T2, né, de V de T dt. Né? Isso aqui dá exatamente numericamente igual a área sobre a curva. Né? Então dá exatamente a área sobre a curva. Então eu posso determinar no gráfico de V contra T, eu posso determinar o deslocamento, né, em dado intervalo de tempo, né, desde que eu conheça a área, né. Então isso aí vai ser muito importante para a gente deduzir algumas expressões, né, logo a seguir, né, que vai ser os movimentos que são os movimentos mais simples que existem. Então os tipos de movimentos que em linha reta mais simples que existem é o movimento retilíneo uniforme. Né? Nesse caso aí, é quando a velocidade V de t ela é igual a uma velocidade que é constante. Então, se ela é constante, né, em todos os pontos, então isso aqui seria igual à velocidade média. Então, velocidade V, se eu tomar então na posição x de t, menos a posição inicial, que eu vou chamar x de zero, para t igual a zero, isso aí seria exatamente t menos zero, né? Isso aqui seria x de t menos x de zero sobre t. Daí eu encontro a expressão da minha função horária, x de t vai ser igual a x0 mais vt. Tá? Aí nesse caso, o gráfico é super simples, né? Ele seria simplesmente tx seria para t igual a 0 é x0, então seria uma reta, dependendo do, né, para um determinado t qualquer. Então essa inclinação ela é positiva dependendo do sinal de V, né? Lógico, se V for zero, então significaria que a velocidade aqui fosse assim, se V seria igual a zero, né? Aqui é V igual a zero. E aqui seria V maior que zero, né? Tá ok? Tem alguns problemas muito simples sobre o movimento de velocidade constante, né? E outro, que é o movimento
retilíneo uniformemente variável. Nesse caso aí, quem é constante é a aceleração. A aceleração instantânea é constante. E ela, logicamente, vai ser igual à aceleração média, né? Então, do mesmo modo, a aceleração seria v de t menos um v0 sobre t. E daí você tira que tua velocidade em qualquer instante de tempo é v0 mais at. Certo? Bom, aí o gráfico seria linear também, né? Simples, bem simples. O gráfico seria linear nesse caso. E seria também instante t igual a 0 v0, dependendo da aceleração, sinal da aceleração, esse gráfico, essa inclinação vai ser positiva ou negativa. Agora, como é que a gente obtém no movimento retilíneo uniformemente variável a posição com o tempo? A gente vai usar exatamente o que a gente viu sobre a área, né? Então a gente sabe que a área, se eu vier no instante de tempo t, isso aqui seria v0 mais at, né? Então a área disso aqui vai me dar meu deslocamento. Então imagine que tem o tempo de igual a zero, então x de t menos x de zero, que é o nosso ΔX, seria igual a área, né? A área sobre essa curva aqui. Né? Então quanto é a área? Aqui é a área de um trapézio, né? Seria o meio da base menor mais base maior vezes a altura. A altura seria aqui 0 e aqui é t, né? Vezes t. Então você teria então que x de t é x de 0 mais v0 mais v0 dá 2v0 vezes t, então dá só v0t, mais 1 meio de at ao quadrado. Essa famosa fórmula do movimento retilíneo e uniformemente variável, né? A gente também tem, isso aqui é a função de x quando tem alguns problemas que você usa a velocidade em termos de deslocamento. E aí fica simples, né? Que a gente, isso aqui na verdade, a gente pegou base maior, base menor sobre 2, né? Então nós temos ΔX dessa expressão aqui, né? ΔX, ela é 1 meio de V0, né? Aí vamos, né? Aqui é V0 mais V e tirar o tempo, né? Da expressão aqui, ó. Tirar o tempo daqui dessa expressão. Então o tempo é V menos V0 dividido por A. Então isso aqui vai dar V menos V0 dividido por A. Isso aqui é A menos B vezes A mais B, dá então V2 menos V0 ao quadrado. Dividido por 2A. E daí você tira uma formulazinha que é V2 é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Que às vezes é útil usar essa forma. Mas se não quiser decorar, você aplica e tira o tempo das equações e substitui, né? Que é a expressão que você tem, né? Porque essa daqui é chamada também, né? De Torricelli, né? Torricelli. Ok? Bom, agora vamos ver uma aplicação, né? Direta disso aí, que é o queda livre, né? A queda livre. No movimento de queda livre, a aceleração, né, da gravidade em torno da Terra, ela é constante, é sempre apontada na direção do centro da Terra. Então ela é sempre menos gj, né? Então a gente vai assumir uma direção com eixo vertical, né? Certo? Aqui seria o solo. O solo corresponde a y igual a 0.
certo? E o valor desse G, numericamente, é 9,81 metros por segundo quadrado. Aproximadamente isso aí, você pode usar G ou pode usar 10, ou dependendo da situação, usar 9,81 metros por segundo quadrado, né? Então a aceleração da gravidade sempre é para baixo, sempre apontando na direção contrária ao eixo do que você colocar o eixo do solo como sendo y igual a zero e ele na direção de crescimento em relação ao solo, né? Então a equação, se eu tenho aqui uma posição y0 e lanço o objeto com uma velocidade v0, a nossa equação vai ficar y de t é y0 mais v0t menos 1 meio de gt ao quadrado, né? E a velocidade, né, vai ser sempre v0 menos gt. Ok? Eu vou mostrar para vocês um gráficozinho da função horária, né, de queda livre. E o que acontece? O corpo subindo, né, ele vai subir, vai chegar a determinada altura, né, depois desce. O que eu falei? Quando ele vai chegar a uma altura máxima, a velocidade tem que ser zero, né? E aí você descobre quanto é que é a velocidade, o tempo que ele vai levar para chegar até a velocidade ser zero, né? Então vamos ver aqui um exemplo, né? Daí então, o que acontece? A partícula lançada do solo com certa velocidade inicial, v0, positiva, né? Aí ela vai até chegar a zero, depois ela começa a ter velocidade negativa. Então quando a gente chega bem aqui nesse ponto, é o tempo, a altura máxima, né? Que seria a velocidade zero, né? Aí quando ele passar daqui, a velocidade passa a ser negativa, né? Certo? E a aceleração sempre negativa, a inclinação desse gráfico sempre negativa, ok? Olha aí o que acontece quando você lança uma partícula, um objeto, né, para cima. Ele vai, atinge a altura máxima, depois começa a descer, e essa mudança de velocidade positiva para negativa é que ele atingiu o máximo, né? Tá ok? A gente pode obter por aqui, por exemplo, ponto de máximo. Um lançamento com velocidade, né? Você lançou do solo de uma altura y, por exemplo, y0 no caso. Qual seria a altura máxima? Seria quando Vt for igual a zero. Então isso aí nós obteríamos então que o tempo para ele atingir o máximo, né, seria exatamente V0 sobre G. Então a nossa altura máxima seria y0 mais V0 vezes V0 sobre G menos 1 meio de G V0 ao quadrado sobre G2. Então o nosso y máximo seria y0 mais, aqui dá V0 ao quadrado sobre G, e aqui dá menos V0 ao quadrado sobre 2G. Né? Que isso dá igual a y0 mais V0 ao quadrado sobre 2G. Exatamente, que ele vai atingir o máximo. Se ele sair do solo, né, basta fazer y0 igual a zero,
né? O outro exemplo, bem simples, seria você lançar, né, com velocidade V0 igual a zero, em uma altura H, um prédio de uma altura H. Né? Qual o tempo que ele vai levar para chegar até o solo? Né? O tempo que ele levaria para levar ao solo. Então você teria aqui o y seria igual a h, velocidade é zero, então ficaria só menos 1 meio de gt ao quadrado. E a condição chegar ao solo, y igual a zero, solo. Então isso aí vai dar 0 igual a h menos 1 meio de gt2. Daí você tem que a altura que ele vai levar é 1 meio de gt ao quadrado. Então você pode obter o tempo. O tempo vai ser raiz quadrada de 2h sobre g. Certo? A velocidade que ele vai chegar seria menos g, que vai chegar no solo, vezes esse tempo aí. 2h sobre g, que seria menos raiz 2gh. Né? Chega negativo ao solo. O valor absoluto, logicamente, seria raiz de 2gh. Ok? Bom, depois a gente vai ter uma aula sobre exercícios.